Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na continuidade do texto de Colossenses 1. Nós vamos ler do versículo 13 ao 20. Colossenses 1, do versículo 13 ao versículo 20, dando continuidade às nossas meditações nesta epístola. Os irmãos conseguem encontrar? Amém? Farei a leitura. Peço que os irmãos olhem para o texto sagrado. Prestem bastante atenção ao que a palavra de Deus nos diz. Colossenses 1, do 13 ao 20, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Oremos de novo. Ó Deus, mais uma vez nós queremos rogar a tua bênção, Pai, para este momento da liturgia. Este momento, ó Deus, em que nós ouviremos a proclamação do Evangelho. E para tanto, ó Deus, nós te rogamos que nada além do Evangelho seja pregado nessa manhã, nessa congregação. Que saímos daqui, Pai, cheios do Evangelho, cheios da mensagem acerca da vida e da obra do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, teu Filho amado. Oramos em nome dele e pedimos a tua ajuda, apoiados nele. Amém. Meus irmãos, a nossa fé não é simplesmente um modo específico de religião. A nossa fé, irmãos, não se resume a um conjunto de crenças e valores que nós defendemos e obedecemos, não é só isso. A nossa fé, irmãos, tampouco se trata de uma busca por bênçãos, uma vida realizada, sonhos realizados, uma vida bem-sucedida e longe de perigos. A nossa fé não é sobre nada disso. A nossa fé, irmãos, é sobre uma pessoa. A nossa fé, ela está centrada num homem divino. A nossa fé está alicerçada na vida, na obra e nos ensinamentos deste homem. A nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Tudo em nossa fé depende disso, irmãos. Se nós conhecemos a Jesus Cristo ou não. É isso que realmente está em jogo. E se nós conhecemos Jesus Cristo conforme Ele nos foi revelado na Sagrada Escritura, então nós temos uma fé verdadeira. Então nós podemos enxergar o mundo da forma correta. Então nós podemos ter certeza, irmãos, de que nós estamos inseridos no reino de Deus. Por outro lado, irmãos, se o fundamento doutrinário que nós temos acerca de Jesus for esse Jesus descolado, simpático, se for esse Jesus inofensivo, indulgente e quase afeminado que muitas igrejas, irmãos, têm pregado hoje em dia, a grande verdade é que nós estamos sendo enganados. Se o Jesus, irmãos, que nós defendemos é esse Jesus moderno, esse Jesus camarada, então, irmãos, nós estamos sendo ludibriados por falsas doutrinas. Como cristãos, a nossa cristologia, ou seja, a nossa visão de Cristo, a nossa teologia sobre Cristo deve estar baseada somente naquilo que a palavra de Deus nos diz. Não na ideia de homens, nem em filosofias humanas. Nós baseamos a nossa visão de Cristo naquilo que Ele mesmo diz sobre Ele, na sua palavra. Nessa passagem, irmãos, nós temos uma das mais belas e das mais impactantes revelações de quem Jesus Cristo é. Se há alguém aqui que não conhece a Jesus Cristo, que não sabe quem é Ele, nós estamos diante de um texto que nos mostra quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei que governa sobre todas as coisas com absoluta soberania, porque Ele mesmo as criou e Ele mesmo as sustenta. Ele é a primazia de tudo. Jesus Cristo é aquele para quem todas as coisas apontam. Foi Ele quem as criou e todas as coisas apontam para Ele. Jesus Cristo é o dono da igreja, o cabeça do povo de Deus. Nele nós somos reconciliados com Deus. Nós que estávamos perdidos, afundados no pecado, agora fomos reconciliados com Deus, fomos adotados e só estamos firmes na fé por causa dele. Esse texto, irmãos, ele é diferente dos textos que nós vimos até aqui, porque ele tem um caráter poético. Esse texto, irmãos, é um hino que enaltece a grandeza, a excelência, a supremacia do Filho de Deus e da sua obra. Muitos comentaristas bíblicos argumentam que esse texto se trata de um hino por causa da forma rítmica desse texto. Por causa, irmãos, do vocabulário comum e da forma exultante com que Paulo fala nessa passagem. Talvez Paulo tenha pegado algum hino da sua época, algum hino litúrgico da igreja primitiva, ou tenha ele mesmo composto esse hino, nós não sabemos, irmãos.
seja qual for o caso, nós podemos ter certeza que o que nós acabamos de ler, o texto que está diante de nós, é um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus em forma de louvor, em forma de hino, de adoração ao Rei Jesus. E as passagens anteriores a essa, irmãos, os irmãos devem se lembrar, falam das orações de Paulo, das orações de ação de graças. Ele era grato a Deus pelo crescimento frutífero dos colossenses. Era uma oração também de petição, de intercessão pelos colossenses, onde Paulo roga para que Deus encha os colossenses com a plenitude do conhecimento da sua vontade. E aqui Paulo nos mostra, irmãos, quem é essa plenitude, quem é esse pleno conhecimento de Deus, aonde reside todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus. Ele vai nos mostrar que tudo isso está compreendido na pessoa de Jesus Cristo. Paulo agora, irmãos, traz um hino. E neste hino, ele traz o coração dessa epístola. A mensagem central deste texto, que é a preeminência de Cristo e o seu senhorio. Paulo está mostrando aqui aos colossenses, ao mesmo tempo em que adora a Deus, que Jesus Cristo é o centro da vida cristã. Jesus Cristo é o centro do universo. Tudo veio dele e aponta para ele. Essa dramática e poderosa passagem retira qualquer dúvida, qualquer confusão das nossas mentes a respeito da verdadeira identidade de Jesus Cristo. Ela é essencial, irmãos, para nós entendermos em que a nossa fé está alicerçada. E Paulo faz isso, irmãos, de forma intencional, porque parte das heresias que eram pregadas aos colossenses girava em torno da pessoa de Jesus Cristo. Os hereges ensinavam, irmãos, dentre outras heresias, dentre outras coisas, que a matéria era má e o espírito era bom. E dentro deste pensamento, seria impossível que Deus se fizesse homem, que Deus assumisse a forma humana, material, porque a matéria era má na compreensão deles. E por isso, irmãos, eles negavam a humanidade de Jesus e, consequentemente, negavam também a sua divindade. Paulo se opõe a este tipo de pensamento. Paulo rejeita essa heresia gnóstica e defende a divindade de Cristo e a sua suficiência para a salvação do homem caído. Ele mostra que Jesus Cristo, homem e Deus, ele que tem essa dupla natureza, é o único remédio, o único resgate para o homem que está no império das trevas. Nós temos diante de nós, irmãos, um hino ao Rei Jesus. E ele louva ao Senhor pela redenção, pela obra da criação e pela obra da nova criação. Paulo rende graças ao Senhor ao mesmo tempo que ensina os colossenses e combate as heresias. Ele louva a Deus pela salvação do pecador. Ele louva a Deus porque Jesus Cristo é o agente da criação. Ele louva a Deus porque Jesus Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão, ele criou uma nova criação. Ele trouxe à existência um novo povo, uma nova ordem. Ele trouxe à existência a igreja da qual ele é. Ele mesmo é a cabeça desta igreja. Um hino ao Rei Jesus pela redenção. Olha o que diz os versículos 13 e 14, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Jesus Cristo é um rei, é isso que Paulo apresenta aqui. E ele tem o seu próprio reino, o seu próprio povo, e ele governa soberanamente sobre este povo. Os servos subordinados a este reino de Jesus Cristo são os eleitos de Deus. Aqueles, como nós vemos na liturgia, que foram escolhidos antes da fundação do mundo pela vontade de Deus. E Paulo apresenta Jesus aqui como um rei resgatador. Um rei que o seu povo era um povo que fazia parte de outro reino, de outro império. Estava sob o domínio de outro governador. Este povo que faz parte do reino de Jesus Cristo pertencia ao reino de Satanás. E Jesus Cristo resgatou o seu povo do império das trevas e transportou para o seu reino. É isso que diz, irmãos, o primeiro versículo do texto que nós lemos. Paulo começa o seu hino falando a respeito da redenção, da obra da salvação, da remissão dos pecados do povo de Deus. Esse povo é identificado, irmãos, como um povo que era escravo. Um povo cujo passado é marcado pela escravidão, pela servidão, por fazer a vontade de Satanás. Mas esse povo foi liberto e agora ele é caracterizado por uma nova vida, um novo serviço, uma nova servidão. E essa servidão, essa obediência total, essa devoção é ao Senhor Jesus Cristo. Paulo mostra aos colossenses, irmãos, o que é mais importante para a fé cristã. E portanto, irmãos, nós também aprendemos, à medida que nós vemos esse texto, o que é mais importante para a fé cristã. O mais importante para a fé cristã, irmãos, não é a sua saúde. O mais importante para a fé cristã, irmãos, não é a sua prosperidade. O mais importante para a fé cristã não é a sua proteção, nem a dos seus filhos. O mais importante para a fé cristã, irmãos, não é realizar os nossos sonhos. Não é conquistar tudo aquilo que nós queremos. O mais importante para a fé cristã, meus irmãos, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Não há nada mais importante para nós recebermos do que Jesus Cristo. O mais importante é saber que o verdadeiro cristão é um cidadão do reino, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo. O mais importante é vivermos a nossa vida como súditos, como escravos deste rei glorioso. Cristo é aquele que venceu todos os seus inimigos e por isso ele merece ser adorado. Nós celebramos a ascensão de Cristo recentemente, irmãos, e nós somos lembrados de como quando Cristo foi assunto aos céus, ele assumiu uma posição de glória, de domínio, e ele vindicou a sua autoridade sobre todas as coisas.
Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 25, depois de dizer que Jesus Cristo venceu todos os seus inimigos, ele diz: convém agora que ele reine. Apocalipse 11, versículo 15 diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, irmãos, é vitorioso. Ele colocou debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Por isso ele é digno de total obediência, de total lealdade, de total reverência. Embora o reino de Cristo ainda não tenha se manifestado plenamente, pois isso só ocorrerá, irmãos, na sua segunda vinda, na consumação, ele já reina desde a sua primeira vinda. Desde a sua ascensão, Jesus foi entronizado à direita de Deus. Ele foi entronizado, irmãos, para sempre, como aquele que detém o absoluto poder sobre tudo o que há. Todo o poder lhe foi dado, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. O ensino de Paulo aos Colossenses, irmãos, revela a vontade de Deus para nós hoje. O ensino de Paulo aos Colossenses revela a vontade de Deus para nós obedecermos agora. Nós éramos escravos, nós fazíamos a vontade de Satanás, mas agora nós obedecemos à vontade do Rei Jesus. Estávamos presos no império das trevas, estávamos perdidos no caminho, irmãos, de escuridão. Mas agora todos nós aqui, como somos conservos ou participantes desse reino do Filho de Deus. Talvez, irmãos, Paulo tenha em mente aqui, pela quantidade de referências ao Antigo Testamento, talvez ele tenha em mente aqui o momento em que Deus resgatou o seu povo do império egípcio pelas mãos de Moisés. Assim como Deus resgatou o seu povo da escravidão no Egito, assim também, através do seu Filho, ele nos libertou da escravidão, do império de Satanás, do reino das trevas, da escravidão do pecado. E ele fez isso, irmãos, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por isso, irmãos, Jesus Cristo tem toda a autoridade para mandar em nossas vidas, para determinar o que podemos e o que não podemos fazer. Nós, irmãos, não podemos dizer que somos cristãos se nós queremos viver a nossa própria vontade. Se nós queremos viver o cristianismo ao nosso modelo. Não tem como editar a fé cristã ao nosso perfil, ao nosso modelo, às nossas preferências. É nós, irmãos, que devemos nos adequar àquilo que Cristo determinou. Cristo tem leis, preceitos, mandamentos para as nossas vidas. Nossa vida na igreja, nossa vida comum no lar, toda a nossa vida deve ser regida por este Rei. Este é um hino ao Rei Jesus pela obra da redenção. E é também, irmãos, um hino pela obra da criação. Paulo enaltece a Cristo pela criação, porque ele também é Criador, juntamente com o Pai e o Espírito. Os versículos 15 a 17 dizem: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nos versos anteriores, irmãos, Jesus foi enaltecido pela obra da redenção, pela salvação do pecador. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que oferece um sacrifício a Deus para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Ele é o nosso mediador. É Ele que intercede por nós junto ao Pai. Mas, irmãos, além de ser o sumo sacerdote, Jesus Cristo também é o próprio sacrifício. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício em nosso favor, mas Ele também é um cordeiro imolado. Ele é a própria oferta pela expiação dos nossos pecados. É Ele, irmãos, o cordeiro imolado que satisfaz plenamente a vontade de Deus, a ira de Deus que estava sobre nós. É Ele quem satisfaz a justiça de Deus. Veja, irmãos, nós devemos a nossa vida a Jesus Cristo porque Ele nos resgatou. Mas agora nos versículos 15 a 17, Paulo deixa de lado por um momento a obra da redenção para considerar agora a grandeza da pessoa de Cristo e da sua criação. E ele traz algumas afirmações importantes, irmãos. No versículo 15 ele diz: ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo e mais ninguém reflete, tal como um espelho, de forma perfeita, a exata natureza de Deus Pai. No seu corpo encarnado, irmãos, nós podemos ver a imagem daquele que não tem imagem. No rosto de Jesus, nós podemos ver o rosto daquele que é invisível, daquele que é espírito. Nós podemos contemplar de forma visível o Deus que não se pode ver. Dessa forma, irmãos, o próprio Deus, embora oculto aos nossos olhos, embora insuportável aos nossos olhos, porque nenhum de nós é capaz de ver a Deus em sua plenitude, apesar de tudo isso, irmãos, Ele se fez visível através do Filho. E essa, irmão, é uma das maiores glórias que nós receberemos no novo céu e na nova terra. Nós receberemos muitas bênçãos, não sofreremos mais, não pecaremos mais, não choraremos mais, não sofreremos mais as influências, as poluições do pecado, como nós vivemos aqui, irmãos. Mas o mais importante, irmãos, no céu nós poderemos ver o nosso Rei. No céu, irmãos, nós poderemos ver aquele que nós prestamos toda a nossa vida aqui. Nós poderemos ver face a face no novo céu e na nova terra. João 1,8 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Em Jesus Cristo, irmãos, em Jesus Cristo nós podemos ver o Deus invisível. Paulo está mostrando isso aos Colossenses.
Paulo está mostrando aos Colossenses que, caso eles queiram saber quem Deus é, eles deveriam olhar para o Filho. O mesmo se aplica a nós, irmãos. Se nós queremos conhecer a Deus, a sua vontade, a sua grandeza, nós devemos olhar para o Filho. Considere atentamente a pessoa do Filho revelada na Bíblia. Aquilo que ele ama e aquilo que ele odeia. A sua misericórdia para com os pecadores, mas também a sua denúncia contra os hipócritas. A sua humildade, a sua mansidão, mas também a sua majestade, a sua glória. Sua atitude de servo, sempre disposto a servir o próximo, mas também o seu senhorio. A sua soberania sobre as nossas vidas. Em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós precisamos saber sobre Deus Pai. Paulo continua no versículo 15, e ele diz: Ele é o primogênito de toda a criação. E essa afirmação, irmãos, ela ressalta a verdadeira primazia, a verdade da prioridade, da primazia que Jesus Cristo tem como sendo ele o primeiro gerado, o herdeiro de todas as coisas. Assim como na antiguidade, o primeiro filho, o primogênito, tinha autoridade sobre a casa, tinha prioridade na herança. Assim também, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor soberano, é herdeiro de todas as coisas criadas. Tudo que foi criado aponta para Cristo, porque Ele é o primeiro herdeiro de todas as coisas. Ele possui todos os direitos irrevogáveis para possuir e exercer absoluta soberania sobre a criação. Quer seja o céu e as coisas que nele há, quer seja na terra e tudo aquilo que preenche a terra. Como diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Aquele salmo é um salmo messiânico, um salmo que aponta para Jesus Cristo e para a sua ascensão. Quando Jesus subiu aos céus, depois de ter realizado a sua obra, ele se tornou dono de todas as coisas. Paulo continua no versículo 16, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Jesus Cristo é a fonte de tudo. É a fonte que originou todas as coisas no céu e na terra. Tudo aquilo que o olho pode ver foi Jesus que criou. Tudo aquilo que é invisível também foi Jesus que criou. Os animais, os homens, os anjos, tudo foi Jesus quem criou. Tronos, soberanias, senhorios, tanto anjos quanto homens, príncipes, autoridades, reis. Tudo foi criado de forma sobrenatural pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer, irmãos, que tudo foi criado por meio dele e para ele. No final do versículo 16. Cristo é o agente criador de tudo, e tudo que existe passou pelas suas mãos. Então, irmãos, nós podemos ter absoluta confiança de que Ele controla todas as coisas. Às vezes, irmãos, nós temos dúvidas, nós nos questionamos diante das adversidades, onde que Cristo está, por que Ele não faz nada, e muitas vezes, irmãos, nós duvidamos da sua soberania, do seu poder sobre todas as coisas, mas, irmãos, nós devemos entender que pelo fato de Cristo ter criado tudo, Ele tem controle providencial de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas sujeitadas debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Cristo não é apenas a fonte de todas as coisas. Cristo é o alvo de todas as coisas. Toda a criação adora a Deus. Toda a criação rende graças ao Senhor. Portanto, irmãos, se em algum momento das nossas vidas nós ficarmos birrados, chateados e acharmos que estamos por cima quando nós dizemos: não quero louvar a Deus, não quero adorar mais ao Senhor, não quero mais servi-lo. Irmãos, Deus não está nem aí para isso. Deus não deixa de ser Deus por causa das nossas vidas, porque em alguns momentos, por causa das nossas frustrações, porque as coisas não acontecem do nosso jeito, nós não queremos mais servi-lo. Irmãos, saiba que Deus recebe adoração contínua e perfeita no céu. Deus não depende da nossa adoração, porque tudo louva a Ele. Se nós nos omitirmos de adorar a Deus, Ele não se torna menos Deus por isso. Ele não se torna menos adorado por isso, porque Ele recebe a adoração de toda a criação. O pastor Batista, Russell Shedd, diz: desde os bilhões de estrelas que compõem as galáxias espalhadas pelos céus, até os micróbios na terra, tudo rende e ainda prestará dívidas de louvor, numa sintonia que proclama eternamente que o Senhor é digno de receber toda a honra, glória e adoração. Tudo vem dele e é para ele. Toda a criação glorifica ao Senhor. E o texto vai mostrar, irmãos, que Jesus Cristo também é quem sustenta todas as coisas. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo se mantém firme junto a Jesus Cristo. Jesus, irmãos, é o Senhor de todas as coisas. O texto vai dizer, porque Ele veio antes de tudo. Jesus domina sobre todas as coisas, porque tudo que existe veio depois dele. Jesus Cristo, irmãos, empregava a frase: eu sou. O nome que Deus usou ao se revelar a Moisés, Jesus Cristo aplica a si mesmo, se colocando acima do tempo, acima de toda a obra criada. E Jesus Cristo não tem início, Jesus Cristo não tem fim. E no pensamento antigo, irmãos, aquele que vem primeiro, ele tem direito sobre todas as coisas que vêm posteriormente. É nisso que consiste a prioridade de Jesus Cristo.
já que todas as coisas são posteriores a ele, então ele é superior a tudo que existe e tudo lhe deve lealdade. Cristo é criador, mas também é mantenedor, é sustentador de todas as coisas. É em Cristo que o mundo continua funcionando. É em Cristo que a vida é possível, que o mundo funciona de forma coerente. O autor dos Hebreus diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A mesma palavra que criou todas as coisas é a palavra que sustenta todas as coisas em perfeição. Paulo combate, irmãos, a falsa doutrina que havia chegado entre os colossenses. A suposta adoração dos anjos. Muitos ali, irmãos, queriam ensinar os colossenses a adorar anjos, a adorar seres celestiais que eles acreditavam ser anjos, mas que na verdade não eram. Paulo combate essa heresia, ao mostrar que somente Cristo deve ser adorado. Que somente Jesus Cristo, o primogênito de Deus, é quem tem a primazia da nossa adoração. Isso nos ensina, irmãos, que nós não adoramos nada nem ninguém além de Jesus Cristo. Nós não adoramos, irmãos, os anjos. Nós não adoramos os animais, como fazem algumas religiões. Nós não adoramos os santos homens de Deus que viveram no passado. Nós não adoramos nem mesmo do presente. Nós não adoramos pastores, nós não adoramos pregadores famosos, nós não adoramos políticos, nós não adoramos, irmãos, homens e mulheres piedosas. Nós definitivamente não adoramos e nem devemos adorar nada disso. Nós só adoramos o Senhor Jesus Cristo. As nossas músicas, os nossos louvores são entoados ao Senhor Jesus Cristo. As nossas vidas devem ser devotadas ao Senhor Jesus Cristo. O nosso pensamento deve ser cativo à obediência de Cristo. Os nossos desejos, as nossas ambições devem estar alinhadas com a vontade de Cristo. Todas as vezes, irmãos, que nós vivemos em função de outra pessoa ou de outra coisa que não é Jesus Cristo, nós estamos pecando por idolatria. Nada, nem ninguém, nem mesmo ideias ou conceitos devem estar no centro da nossa vida. Somente Jesus Cristo. É isso que Paulo nos mostra quando ele louva a Deus pela obra da criação. E por último, irmãos, Paulo ele louva a Jesus Cristo, o Rei Jesus, pela obra da nova criação. Veja, Cristo criou o mundo, mas ele trouxe à existência por meio da sua obra uma nova criação, um novo mundo. Olha o que diz os versículos 18 a 20. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Após ter exaltado Jesus Cristo pela obra da salvação, após ter exaltado Jesus Cristo pela obra da criação, o apóstolo Paulo engrandece ele mais uma vez, agora pela obra da nova criação. A nova ordem que Cristo trouxe a partir da igreja. Em relação ao senhorio de Cristo na igreja, irmãos, Paulo ele faz algumas afirmações importantes novamente. Ele diz no versículo 18: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Além de governar sobre o mundo, além de governar sobre a primeira criação, Jesus Cristo foi exaltado à posição de cabeça do corpo. Uma figura que foi escolhida por Paulo para se referir à igreja. A igreja universal, todos os crentes em todos os lugares e tempos. Essa afirmação de Paulo, irmãos, está intimamente relacionada com os relatos da criação no livro do Gênesis. Paulo nos mostra, irmãos, que assim como Eva foi criada de Adão, assim também a igreja foi criada a partir de Cristo, o segundo Adão. A partir da sua encarnação, a encarnação do Filho de Deus, a partir da sua morte, da sua ressurreição, ele criou a nova igreja. E ao dizer que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a cabeça, Paulo está mostrando que o corpo, a igreja de Cristo, é inseparável da cabeça, que é Jesus Cristo. Não tem como separar a igreja de Cristo. Por isso que qualquer igreja que não é centrada em Cristo, nós a consideramos como seita. Nós não consideramos como uma igreja genuína, porque não tem Cristo como centro. Paulo diz que ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, ainda no versículo 18. Essa frase, irmãos, do poema de Paulo, mostra para nós mais uma referência ao relato da criação, mostrando Jesus Cristo como o segundo Adão, o fundador de um novo povo, de uma nova raça. Adão foi o início da velha ordem, o início da velha criação. Criação essa que foi condenada pelo pecado, condenada à morte por causa da desobediência a Deus. Mas Cristo é o segundo homem, cuja vida, irmãos, marca um novo princípio, uma nova ordem, um novo povo. Jesus Cristo é o unigênito do Pai, o Filho único. Mas através do seu sacrifício, Deus adotou outros filhos, como nós já lemos aqui na liturgia. Deus nos predestinou e nos adotou a fim de que nós fôssemos irmãos de Jesus Cristo. Paulo usa essa linguagem em Romanos 8. Deus nos predestinou a fim de que nós fôssemos irmãos de Jesus Cristo e ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Paulo fala de Jesus Cristo, irmãos, como o primogênito de entre os mortos, fazendo uma referência à sua ressurreição. Quando os santos que compõem o corpo de Cristo lhe desobedecem, estão negando, estão vivendo de forma contrária à ressurreição de Cristo, Deus Pai constituiu como seu Filho para exercer domínio sobre cada um de nós, seus novos irmãos. Por isso, irmãos, os colossenses não devem dar ouvidos àquelas falsas doutrinas que haviam sido pregadas.
no seu tempo. E aí Paulo, irmãos, pega emprestado dos hereges um termo que eles usavam muito. Paulo diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude era uma palavra que os hereges estavam usando com frequência. Eles diziam que Deus tinha as suas emanações, algumas entidades que ligavam o povo terreno com o Deus celestial. Paulo diz que tudo isso é uma besteira. Que a plenitude não são essas emanações, não são essas entidades. Toda a plenitude está no único ser, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que consegue ligar o mundo material ao mundo celestial. É o único que consegue ligar Deus aos homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É aquele que pode saciar todas as necessidades do homem. Paulo termina o seu poema, no versículo 20, mostrando que Jesus Cristo é aquele que reconcilia todas as coisas consigo mesmo. E ele faz isso, irmãos, através da sua cruz. É através da cruz de Cristo que o homem é reconciliado com Deus, que o homem vive em paz com Deus. Cristo é louvado aqui, irmãos, com exclusividade, pois foi o seu sangue que selou a nova aliança de paz entre Deus e os homens. Foi o seu sacrifício um tratado gracioso, originado inteiramente pelo plano e os propósitos soberanos de Deus. Por isso, irmãos, Jesus Cristo e mais ninguém deve ser reconhecido como Rei das nossas vidas, como Rei de todas as coisas. Como eu disse no início, irmãos, o sentido da nossa fé não está em receber bênçãos, embora isso aconteça na nossa caminhada. O sentido da nossa fé está em Cristo. Essas palavras de Paulo aos Colossenses resumem perfeitamente o que significa ser um cristão. Ser cristão é se sujeitar por completo a Jesus Cristo. É reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. É crer que Jesus Cristo é o próprio Deus, que ele se fez carne e habitou entre nós, trazendo plena paz e reconciliação através do seu sangue derramado naquele madeiro. Irmãos, ou Jesus Cristo é o centro das nossas vidas, dos nossos cultos, das nossas orações, dos nossos louvores, das nossas famílias, das nossas tarefas comuns do dia a dia, ou então nós não somos dignos de sermos chamados cristãos. Ou Jesus Cristo é o Rei das nossas vidas, ou então, irmãos, nós ainda estamos no império das trevas. Ou Jesus Cristo é o nosso Rei, nós devotamos toda a nossa vida a Ele, ou então quando morrermos, acordaremos no inferno. Perceberemos que nunca fomos resgatados do império de Satanás. É isso que realmente importa, irmãos. Se Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e se nós nos submetemos ao seu Senhor. Amém? Que Jesus Cristo imprima em nossos corações esse desejo reverente, esse desejo de submissão, para nós sujeitarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, enquanto nós vivemos. E na eternidade, continuaremos servindo a Deus como sendo Ele nosso Rei e nós sendo